Senhoras e senhores, caríssimos alunos, meus amigos, meus irmãos, convidados nessa sala de aula aqui, professor Vandré Silvano, muito prazer estar aqui com vocês em mais essa aula, em mais essa resolução de questões para a Polícia Militar do Estado do Tocantins. O concurso está próximo, está quase acontecendo, você aí já deve estar preocupado, sem saber como que vai estudar essa legislação, mas eu vim aqui para tentar ajudar vocês, já estamos aqui nessa missão de resolver questões, né? Agora a gente vai continuar a nossa resolução de questões para poder trazer para vocês um conteúdo de qualidade, um conteúdo bem adequado, realmente voltado àquilo que pode vir a cair na prova de vocês. Então, por isso que eu estou focado realmente aqui em trazer um conteúdo de qualidade para vocês, porque eu sei que essa matéria vai fazer a diferença para vocês. Então, essa matéria tem grande peso, grande importância para vocês. Então, não podemos fraquejar, não podemos desanimar, porque a nossa aprovação pode muito depender dessa matéria. Já falei demais, já me apresentei. Muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado pelo privilégio de poder ser o seu professor de legislação. E se você quiser saber mais, quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, Prof. Vandré Silvano lá no Instagram, terei o maior prazer em ter você como meu amigo, beleza? Então vamos lá, já vamos botar aqui na tela para a gente continuar aqui a nossa resolução de questões. Vamos lá, já estamos aqui, paramos na última aula na número 25 e a partir de agora a questão número 26. A subordinação na carreira militar. Então, vamos lá, deixa eu botar aqui a minha canetinha para ela me ajudar aqui durante essa aula. A subordinação decorre da estrutura hierarquizada da corporação, não afeta a dignidade do militar, é uma relação de respeito mútuo entre os militares, implica em obediência às ordens dos superiores hierárquicos, é um princípio fundamental para o funcionamento das Forças Armadas. Aqui na 26, é o seguinte, nós temos como gabarito, lá para vocês, né? Chegou para vocês aí o gabarito, letra, salvo engano, vou dar uma olhada depois, mas o que acontece? Nós temos duas hipóteses de questão certa aqui. Tá? Decorre da estrutura hierarquizada da corporação, você sabe que sim, decorre da estrutura hierarquizada, por quê? Porque nós temos aqui a hierarquia, que eu já falei para você, hierarquia, beleza? E isso aqui faz o quê? Com que quem está aqui seja superior a quem está aqui, por exemplo. Isso faz com que isso decorra da estrutura hierarquizada da corporação. Então, isso seria a subordinação. E outra coisa que seria o gabarito também é a letra B, por quê? Porque não afeta a dignidade do militar. Então, quer dizer que se você respeitar o superior, você estará tendo a sua dignidade afetada? Não, não afeta. Então, fica ligado nisso. Até é importante trazer essa questão aqui, porque a banca vai fazer o seguinte, ela vai dizer que ela vai apagar isso aqui, ó, e vai falar, afeta a dignidade do militar. Então, você precisa estar atento, você precisa estar ligado, tá? Porque isso pode aparecer na questão de vocês. É uma relação de respeito mútuo. Na verdade, tem o respeito mútuo, só que é uma relação de subordinação, não é respeito mútuo. Tem que ter o respeito tanto do subordinado quanto do superior, mas é uma relação de superioridade. Tranquilo? Implica em obediência às ordens dos superiores hierárquicos. Tá? Basicamente, aqui nós estaremos falando sobre a disciplina, tá? No que tange à obediência. Tranquilo? Então, assim, a disciplina implica na obediência das ordens do superior. Deixa eu pegar aqui os artigos aqui, para a gente poder falar de uma maneira tranquila com vocês. Como aqui o artigo 20 da Lei 2578. Bora lá. Vamos botar aqui, porque eu gosto de resolver com vocês na manhã, na hora. Opa, peguei a lei errada aqui. Vamos lá.
Artigo 20. Vai falar o seguinte. Bora lá. A subordinação não afeta a dignidade do militar e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada da corporação. Então, nós trouxemos aqui, decorre da estrutura hierarquizada da corporação. Então, aqui, o gabarito mesmo, ou era A ou era B, tranquilo? As outras a gente pode tomar por uma interpretação, mas baseada na literalidade da legislação, tá? Literalidade da legislação, a gabarito A ou B. Fechou? Vamos embora. Aqui não tem nem o que falar, né? Princípio fundamental. Qual das seguintes atividades é a atribuição essencial de um cabo? Cabo, comandar. Na verdade, falando sobre o cabo é diferenciado, né? O cabo manda de verdade. O cabo é cabo, em qualquer circunstância. Então, o pessoal ainda até brinca muitas vezes aí do caboronel, né? Que os cabos realmente mandam de verdade. Mas nessa circunstância aqui a gente precisa saber ali qual que é a competência do cabo para a legislação. Então, ele não tem a função de comandar, elaborar planos estratégicos, instruir novos militares, tomar decisões de alto nível, executar tarefas operacionais. O gabarito aqui dá 27, né? 27 artigo 23 vai falar que os cabos e soldados desempenham essencialmente atividades de execução. Tá? Então, eles executam as atividades operacionais, gabarito letra E. Tranquilo? Vamos embora. Um oficial que toma decisão equivocada em uma operação poderá, exceto. Então, ele quer a errada. O que pode acontecer com o oficial que tomar uma decisão errada? Será responsabilidade pelos resultados dessa decisão, será punido de acordo com a legislação militar, arcar com as consequências da sua decisão, transferir a responsabilidade para seus subordinados, fazer curso de preparação para exercer o comando. Letra D, né? Então, a responsabilidade, ela vai ser total do oficial, tá? Então, assim, cabe a ele, né? Vai lá falar no artigo 25, a responsabilidade integral pelas decisões que tomar. Não é parcial, fica ligado nesse ponto, nessa palavra-chave. Então, cabe a ele a decisão integral pelas decisões que tomar. Artigo 25. Tranquilo? Bora, 29. Um cadete matriculado no curso de formação de oficiais pertence a qual círculo hierárquico? Um cadete, você lembrando lá da sua, que começa aqui no oficial posto. Aqui os praças. Graduação. Aí você vai ter aqui, no meio, as praças especiais. Eu sei que você está lembrando, né? A gente já falou sobre essa hierarquia da instituição. E aí, o que acontece? Um cadete terceiro ano, ou seja, ele é superior às demais praças, né, aos subtenentes, no caso, conforme preconiza a legislação, e ele é inferior, né, subordinado do aspirante oficial, e o aspirante oficial também, você sabe que ele também está nesse miolo aqui, nas praças especiais. E aí, o que você acha que é? Qual círculo você acredita que pertença os cadetes de terceiro ano? O que vocês acham que é? De acordo com o artigo 15, os círculos hierárquicos e a escala hierárquica dos militares compreendem círculo de praças especiais, dentro delas o aspirante oficial, o aluno do curso de formação. Vai ter o cadete de primeiro, segundo, terceiro ano. Então, é o círculo das praças especiais. Beleza? Letra D. Porque aqui, subalterno, você sabe que são os tenentes, o qual esse que vos fala nesse momento ainda é. Intermediário, capitão. Superior, major, TC e coronel. Subtenentes e sargentos, aqui são as praças, né? Praças, aí vai ter dividido em subtenente e sargento, e depois vai ter
cabo e soldado. Beleza? Então, letra D, gabarito. Número 30. Em uma situação hipotética, o militar da ativa, após ser punido com detenção, então já foi punido com detenção, por uma infração disciplinar, deseja recorrer da punição. Então, ele foi punido com detenção, mas ele deseja recorrer dessa punição. Com base nessa situação, é correto. O militar pode recorrer apenas à sua autoridade superior direta, sem necessidade de justificativa. O militar pode recorrer utilizando os recursos previstos na lei, respeitando o contraditório e ampla defesa. Boa essa aqui, viu? O militar tem direito a recorrer apenas ao conselho de justificação. O militar não tem direito de recorrer, pois a punição foi aplicada com base em decisão superior. O militar tem direito de recorrer apenas se a punição for de demissão ou reforma disciplinar. Na 30, o que vocês colocam na 30 aí pra gente? Ela fica até meio esdrúxula, né? Então, no artigo 13, parágrafo 6º, ele vai trazer como gabarito para a gente aqui, ele pode recorrer utilizando todos os recursos previstos, né? Respeitando, obviamente, o contraditório e ampla defesa. Letra B, gabarito. As outras aqui não é apenas a sua autoridade superior, ele pode recorrer a outras instâncias, né? No Conselho de Justificação, você sabe que é oficiais. Então, aqui, você está resolvendo questão sobre um caso específico, sobre punição, mas, ao mesmo tempo, você já está vendo sobre Conselho de Justificação, sobre quem que é submetido ao Conselho de Justificação, disciplina. Aqui a gente vai fazendo essa aula bem dinâmica, realmente, para poder auxiliar vocês aqui. Vamos lá, vamos continuando. A pena disciplinar de prisão ou detenção não pode ser superior a... Você colocou o que aí na sua 31, artigo 13, parágrafo 6º. Não pode ser superior a 30 dias. 13, 6º. Um candidato a um cargo na corporação apresenta laudos médicos que indicam um funcionamento intelectual abaixo da média, associado com dificuldades significativas para se relacionar com outras pessoas. Vamos vendo aqui. Com base no texto apresentado, é correto afirmar que então ele quer saber qual que é a correta entre elas a respeito dos laudos médicos que indicam que ele tem um funcionamento intelectual abaixo da média. Vamos ver. O candidato deve ser o quê? Deve ser eliminado do processo seletivo. O candidato deve ser submetido a uma nova avaliação psicológica para confirmar o diagnóstico. O candidato pode ser considerado inapto. Pode ser considerado apto, desde que apresente um bom desempenho nas provas físicas. Ele deve ser encaminhado para o tratamento psicológico antes de ser avaliado. A decisão final sobre a aptidão deve ser tomada por uma junta médica. Questão boa, tá? Número 32, o que vocês colocaram na 32, por gentileza? Olha só. A 32, o gabarito dela é A. Tá? Para vocês aí, tá como A, mas não é A, não. Tá? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Artigo 11, parágrafo 6º. Para os efeitos do parágrafo 4º da avaliação psicológica, deste artigo, são considerados traços de personalidade incompatíveis para a inclusão na corporação. Funcionamento intelectual abaixo da média associado ao prejuízo no comportamento adaptativo, deficitário de acordo com a idade e grupamento social. Ou seja, ele não tem condições de fazer parte. Realmente o gabarito é A. Beleza? Eu confundi aqui os termos. Beleza? Então, ele deve ser eliminado realmente do processo seletivo, né? E aí, tranquilo, vamos lá. Vamos continuando aqui. Qual das seguintes situações não caracteriza uma movimentação, conforme definido na lei? A promoção de um cabo para sargento, a transferência de um policial de uma cidade para outra, a nomeação de um oficial para um cargo externo à corporação, a participação de um militar em um curso de especialização, a aposentadoria do militar. Qual dessas circunstâncias não vai ser caracterizada a movimentação? O que vocês colocaram aí para nós?
E aí? Pará, pará, pará. Vamos lá. Ah, a promoção, a transferência, a designação, todas elas são consideradas uma movimentação dentro da carreira, tá? Então, o que acontece? A única que não é caracterizada uma movimentação dentro da carreira é a aposentadoria do militar, porque ali aposentou, ele cessou, né, a movimentação dele dentro da instituição. Então, a exceto, né, a que não caracteriza aqui é essa aqui, letra E. Um militar que acaba de concluir o CFO e por isso foi promovido a aspirante, passou por qual tipo de ato administrativo? Olha só, acabou o CFO, ele foi declarado aspirante. Putz, eu já dei a resposta para vocês, né? Já dei a resposta para vocês. Eu tenho essa deficiência, às vezes, aí de já falar para vocês. Então, o que acontece? Ele não é nomeado, ele não é empossado, ele não é incluído. Existe o ato de declaração do aspirantado. Lá, quando você finalizar o seu curso de formação, ao final dos terceiros 3 anos, os 3 períodos, você irá ser declarado aspirante a oficial. Então, você não vai ser promovido a aspirante, você vai ser declarado aspirante a oficial. É uma continuação ali da função ali do posto da circunstância de cadete, né? Então, a conclusão daquele período, né, e a declaração do aspirantado. Então, você não vai ser promovido aspirante. Vai ser promovido para aspirante. Não, você vai ser declarado aspirante. Já falei o gabarito antes até de chegar na resposta. O militar está em licença para tratar de assunto particular. Assuntos particular. Ao retornar, será lotado em uma nova unidade. Passará por qual tipo de movimentação? Classificação, transferência, nomeação, designação ou adição? Vamos lá. O que vocês colocaram aí na número 35? Número 35. O que vocês acham? Paraná, paraná, paraná. Lá no artigo 10, ele vai falar sobre a movimentação, o que são as movimentações, e ele vai trazer uma das seguintes situações: classificação. Bem definida exatamente literalidade da lei. É a modalidade de movimentação que lota o militar em uma organização militar em decorrência da promoção, reversão, término de licença, conclusão e interrupção de curso. Então, letra A é o gabarito, que ele vai ser classificado, vai ser lotado em uma unidade, organização militar, ok? Então, quando acontecer isso, ele voltar de uma licença para tratar de assuntos particulares, ele vai ser lotado em uma nova unidade, recebendo a denominação de classificação. Ele vai ser classificado em uma nova unidade. Beleza? Tranquilo? Sem novidade? Vamos lá. João, PM de Tocantins, após anos de serviço, decide se aposentar. Vai para onde? Você que já é nosso aluno, já sabe, reserva remunerada. Durante o processo, ele começa a revisar os seus direitos e percebe que existem particularidades sobre a sua remuneração e o tempo de serviço computável. Então, ele pergunta a um colega mais experiente sobre a sua remuneração, sobre como vai ser a sua remuneração quando se tornar inativo. E o colega vai responder: João, conforme o estatuto, você terá direito à remuneração equivalente ao subsídio do posto que você ocupava na ativa. Aqui, se você tiver contribuído por mais de 35 anos, ainda pode ser contemplado com uma remuneração baseada nesse tempo, com base nos artigos citados, a assinatura ativa correta. Vamos lá. A remuneração do militar inativo será sempre superior ao subsídio que ele recebia na ativa. A gente já sabe que não, né? A remuneração do militar inativo, em regra, será igual ao subsídio do posto que ele ocupava na ativa, respeitando o limite de 35 anos de contribuição. O tempo de serviço prestado até a promulgação da emenda 20 não é considerado para fins de aposentadoria. O militar reformado por invalidez permanente não tem direito à remuneração, igual ao subsídio do novo posto ou graduação alcançada. A remuneração inativo não será reajustada proporcionalmente. O que vocês colocaram aí na 36? Número 36. 36. Não tem muita novidade, né? Ali na letra B, artigo, né? Ele fala para nós aqui sobre
igual o subsídio do posto que ele ocupava. Então, antes de ir para a reserva, ele já... Por isso que a gente chama de paridade de arma, né? Paridade na ativa e na inatividade é o quê? É o servidor ele estar na inatividade recebendo o mesmo que tem, o mesmo posto ou graduação que ele na ativa. Então, isso que a gente chama de paridade salarial, certo? Então, isso vai acontecendo, vai aumentando o salário de quem está na ativa, vai aumentando também de quem está na ativa. Então, para você ler bem, entender esses conteúdos, você tem que estar focado na legislação, você tem que estar com a lei bem definida ali, lendo, destacando, fazendo as marcações necessárias, porque é assim que você estuda a legislação. Vamos lá. Uma reunião na corporação, o comandante explicou aos militares quais são as vantagens pecuniárias previstas no Estatuto. Ele mencionou que certos benefícios podem ser concedidos aos militares e ainda informou o chefe do Poder Executivo responsável por regulamentar esses benefícios. Depois da reunião, o militar ficou com algumas dúvidas sobre as vantagens. Então, ele pediu esclarecimento ao seu colega. Com base no artigo 83 que foi falado pelo comandante, marque as alternativas como verdadeira ou falsa. As vantagens pecuniárias previstas para os militares são diárias, ajuda de custo, bolsa de estudo e prolabore, em razão da atividade temporária de magistério militar, extensiva aos civis. O chefe do Poder Executivo não tem nenhuma responsabilidade sobre a regulamentação dos benefícios pecuniários previstos para os militares. Os prolabores só pode ser concedido aos militares e não estende aos civis que desempenham atividade temporária de magistério. As diárias, ajuda de custo e bolsa de estudos são algumas das vantagens previstas no artigo, sem depender de regulamentação do chefe do Poder Executivo. O que vocês colocaram aí na número 37? 37, vocês colocaram o quê? 37, vocês colocaram o quê? Vamos lá. Isso aqui não tem nenhuma responsabilidade. Tá errado. Tá. Então, pronto. A gente já sabe que a 2 tá errado. A 1, eu tenho dúvida. A 1 eu tenho dúvida, mas a 2 eu tenho certeza que tá errado. Poxa, não tem nenhuma responsabilidade? Vamos lá. Então, opa. Pode ser essa, ou pode ser essa. Então, essas aqui já limou. Então, ou seja, você já está diminuindo as possibilidades de resolver questão, né? Na hora de chegar na hora da prova. Vamos ver outra aqui. O prolabore só pode ser concedido a militar e não se estende ao civis. Poxa, eu já estudei isso aqui, professor. Estou em dúvida, mas eu acho que não é. Que os prolabores, eles se estendem ao civis também. Então, opa. Qual é a outra possibilidade que é... Essa aqui está errada. Tem mais alguma? Tem mais alguma? O gabarito ficou o quê? B. Então, às vezes, você não precisa nem saber todo o conteúdo. Você sabendo uma ou duas alternativas, você já consegue resolver e muito bem, questão tranquila, ok? Parece ser difícil, mas se você souber uma vírgulazinha, você já fica bem. Tranquilo? Vamos lá? Vamos continuando aqui. Processo de seleção para promoção. O comandante explicou aos militares sobre os critérios previstos para a ascensão. Um dos militares, ao revisar os regulamentos, percebeu que a promoção é uma ação com base em vários fatores que incluem tempo de serviço, desempenho até a bravura. Ele então se questionou sobre a aplicabilidade desses critérios em diferentes situações, com base nos artigos mencionados, marque a alternativa correta. Então, muitas vezes, olha só, o texto é bonitinho para fazer vocês cansarem, para desgastarem vocês. Mas o que importa é aquilo realmente que ele quer saber. Ele quer saber o seguinte, sobre a promoção, assinar a alternativa correta. E aí que a gente vai para a questão agora. A promoção por antiguidade ocorre automaticamente desde que o militar tenha no mínimo 15 anos de serviço prestado à corporação. Antiguidade só com 15 anos, será? A promoção por escolha é decidida pelo comandante-geral da corporação, que pode escolher quem será promovido ao posto de coronel ou tenente-coronel, de acordo com o desempenho na qualificação. A promoção por merecimento ocorre por meio da ordem hierárquica, independente do serviço
independentemente do desempenho militar, bastando que ele tenha completado o tempo necessário de serviço. A promoção por bravura ocorre em função de atos extraordinários, como coragem, abnegação, realizados durante o cumprimento das operações militares, se refere a uma ascensão excepcional. Bravura ocorre em função de atos extraordinários, como coragem e abnegação, coragem, abdicar de alguma coisa, realizados durante o cumprimento de operações militares, que se refere a uma ascensão excepcional. A pós-morte é um critério exclusivamente reservado para aqueles que morreram em combate. Questão muito boa, viu? Questão muito boa. Vamos lá, ver se a gente tem aqui para contar para vocês que número que é essa questão aqui. É a 38, né? Bora lá. 38. A promoção ali na A, ela não depende apenas do tempo de serviço, tá? Então, ali, não tem um número fixado de ser 15 anos. Então, ali, já deixou errado. A B, o que acontece? A escolha, né, não é feita pelo comandante geral, a promoção por escolha. Ela é feita pelo chefe do Poder Executivo, tenente-coronel e coronel. Beleza? Fechado? Letra C, merecimento. Depende do desempenho militar e não da ordem hierárquica. Então, a ordem hierárquica vai ser a antiguidade, e não tem a ver com o merecimento. A D vai ser correto, que a bravura ocorre em algo extraordinário, né? E aí, não é somente aos militares que morreram, mas também aqueles que faleceram cumprindo, né, o dever de outras formas. Pode ter se machucado e ter morrido posteriormente, certo? Então, isso aqui ficou errado. E aí vai ser a letra D. Gabarito. Tranquilo? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. 39. Soldado Paulo falou com o sargento sobre as licenças que ele poderia pedir. Dependendo das situações que poderia enfrentar, o sargento explicou que eles tinham diferentes tipos de licença. O soldado fez algumas perguntas, e aí quais as perguntas? Vamos lá. O soldado Paulo pode pedir licença para tratamento da própria saúde, desde que ele tenha um atestado médico e a solicitação seja aprovada pelo comandante geral. Paulo, por ser novo na corporação, tem direito a solicitar licença para tratamento de saúde de pessoa da família, independente de cumprir requisitos legais. Caso Paulo seja aprovado em um concurso para o curso de formação, ele pode solicitar licença para frequentar o curso, conforme o artigo 90. Se Paulo tiver mais de 5 anos de serviço, ele já tem direito de solicitar licença para tratar de interesse particular, mesmo sem o requerimento ser aprovado pelo comandante-geral. Paulo pode pedir uma licença de até 2 anos para tratar de interesse particular, mas ele precisa ter mais de 10 anos de efetivo serviço para pedir essa licença. Professor, a única certeza que eu tenho é assim. O que eu faço aqui na 39? Se a única certeza que eu tenho é assim. Então, vamos lá. A gente já vai cair para cima. Vamos cair para cima. Opa, a 5 tá certo, esse aqui tá certo, esse aqui tá certo. Então, essas duas aqui, a gente já vai cortar. Qual outra que a gente tem certeza? Vamos ver aqui. Qual que a gente poderia ter certeza que tá fácil? Tá fácil. Vamos ver. Acho que não tem mais nenhuma fácil aqui para vocês, né? Então, fica realmente mais complexo para a gente resolver essa questão. Aí a gente vai ter que tentar desmistificar aqui uma por uma. Beleza? Então, ali, a primeira vai ser verdadeira, porque ele pode pedir licença para tratar de saúde e a solicitação seja aprovada pelo comandante geral. Lá no artigo 90 vai ter essa resposta. Então, a gente já tem mais uma, certo? Já temos mais uma. Então, essa aqui também é verdadeira. O que acontece com essas duas? Então, gente, resolver questão de prova é técnica. Você tem técnica, você muitas vezes é sorte, muitas vezes é técnica, muitas vezes é conhecimento. Você vai precisar das 3 circunstâncias para resolver a sua prova. Beleza? Bora lá. Uma conversa sobre as condições de alistamento e elegibilidade. Então, alistar e se tornar elegível. O policial Lucas estava explicando a seu colega Pedro as regras sobre afastamento, a transferência para a reserva e o retorno ao serviço ativo. Leia as afirmações e marque a correta. Vamos lá. Caso Lucas tenha menos de 10 anos de serviço e seja eleito, ele poderá continuar na sua função sem precisar se afastar.
Vamos lá. Se Lucas for transferido para a reserva remunerada, ele pode retornar ao serviço ativo após o fim do mandato, desde que não tenha sido afastado. Caso Lucas tenha mais de 10 anos de serviço, ele será automaticamente transferido para a reserva remunerada e passará a ter atividade desde a primeira data de ingresso à corporação. Se o Lucas tiver mais de 10 anos e for eleito, ele será agregado, mas passará automaticamente para a reserva assim que for diplomado. Para Lucas retornar ao serviço ativo após seu mandato, ele precisará da autorização do chefe do Poder Executivo, caso seja oficial. Algumas a gente percebe que não tem muito a ver, que fica fácil, né? Mas o gabarito dela aqui vai ser AD, beleza? Vai ser AD, sem muita novidade para nós, tá? Caso vocês estejam aqui estudando, vendo essa matéria e tenham dúvida em relação a determinado conteúdo, pode mandar mensagem lá no fórum, que sempre que possível eu vou estar respondendo para vocês. Beleza? Vamos lá. João Sargento, aqui, o que a gente pode tirar mais aqui? Menos de 10 anos de serviço, e seja eleito, ele poderá continuar na função. Não. Se ele tiver menos de 10 anos, ele se alistou, ele já vai automaticamente, né, ser colocado na reserva remunerada. Tá? Menos de 10 anos de serviço. Vamos lá na letra B. Se ele for transferido para a reserva, ele poderá retornar ao serviço. Não, acabou. Reserva já era. Caso ele tenha mais de 10 anos de serviço, ele será automaticamente transferido para a reserva. Não, ele vai ser agregado e aí automaticamente ele vai ser para a reserva remunerada quando ele for diplomado. Né? Então, aí já responde para nós. 41. João, sargento da PM, após passar um tempo fora da corporação, olha só, é questão assim que você vai visualizar na sua prova, beleza? Após passar um tempo fora da corporação, devido a problemas pessoais, recebeu uma licença para tratar de saúde. Durante esse período, ele foi convidado por um amigo para participar de um evento cívico em uma cidade estrangeira, que, embora não fosse diretamente relacionada à missão, então não é relacionada à missão, celebrava uma importante data nacional. Seu amigo sugeriu que João fosse ao evento usando o uniforme da corporação. No entanto, João não estava totalmente seguro sobre as regras e resolveu consultar o regulamento de uniformes. Então, ele é um sargento, ele passou um tempo fora da corporação devido a problema pessoal, ele está em licença para tratar de saúde. E durante o período de licença para tratar de saúde, ele foi convidado por um amigo para participar daquilo que a gente viu. Falou agora. João pode usar seu uniforme em um evento cívico no exterior, pois ele é militar da ativa. João está proibido de usar o uniforme, mesmo que seja para uma cerimônia particular de comemoração cívica. João está autorizado a usar o uniforme em evento privado, se o evento estiver relacionado a um ato político. Olha aí. O uso do uniforme de João em atividades fora da corporação, quando na inatividade, só será permitido se expresso o aval das autoridades como indicado no regulamento. Letra E. O militar na inatividade, cuja conduta possa ser considerada ofensiva à dignidade da classe, pode ser devidamente proibido de usar uniformes por decisão do comandante-geral, não sendo assegurado contraditório para a defesa. O que vai deixar a gente meio encabulado aqui nessa questão aqui? Ela é bem legal, bem boa, tá? O gabarito dela vai ser AD, tá? O que acontece? Vamos botar aqui para vocês o artigo aqui certinho. Artigo 105, parágrafo 1º, item 2. Ele determina que na inatividade o uso do uniforme é permitido somente para comparecer em solenidades militares e quando autorizados. Então, precisa ter uma autorização. Tranquilo? Precisa ter uma autorização para cerimônias cívicas comemorativas da data nacionais ou atos solenes de caráter particular. Então, ele só poderia utilizar se tivesse autorização expressa das autoridades. Beleza? Então, ele não vai estar proibido, então, não estará proibido. Ele não é assim, não é somente usar seu uniforme, ele precisa de autorização, tá? Ele está autorizado a usar uniforme em evento privado, aqui, pô, ato político também matou, né? AD vai ser o gabarito, e aí, o erro daí vai ser ali a parte por decisão do comandante-geral, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Não tem essa de contraditório e ampla defesa, né? Então, se ele já foi
a conduta dele já foi considerada a ofensiva à dignidade da classe, não tem mais que falar em ampla defesa e contraditório. Ah, professor, mas isso é inconstitucional e tal, mas vamos pela legislação, deixa para constitucional para outro momento. João é segundo sargento da PM, após o acidente de trânsito fora de serviço, ficou 6 meses contínuos afastado. Então, ficou 6 meses fora, em licença para tratar de saúde. No entanto, devido às complicações, precisa estender a sua licença por mais 3 meses. Com base na legislação, a situação de João se enquadra como? Então, ele estava de 6 meses contínuo, tá? E aí, depois, ele vai precisar estender por mais 3 meses, ou seja, 9 meses, né? O afastamento temporário sem alteração na situação hierárquica, João se enquadra como? Afastamento temporário sem alteração na situação hierárquica. Licença médica regular, sem efeitos adicionais no vínculo hierárquico. A agregação contada a partir do primeiro dia, após os 6 meses iniciais de afastamento. Transferência ex officio para reserva remunerada, em função do período prolongado. Reformado compulsoriamente, considerando a natureza, né, e o tempo afastado. Na 42, nós temos aqui como gabarito letra C. Tá? Vou pegar para vocês aqui a resposta. O artigo 107, parágrafo 5º, ele vai falar que quando o militar ultrapassa 6 meses, né? Perdão, parágrafo 5º, 107. Ele vai ser agregado quando ultrapassar 6 meses contínuos em licença para tratar de saúde. A partir da contagem da agregação, começa a partir do primeiro dia após os 6 meses iniciais, beleza? Então, depois que começou o primeiro dia, né, ali dos 6 meses, né, da primeira licença, a partir dali vai contar ali o prazo para iniciar a agregação do policial. Então, a letra C é a correta. A gripe me pegou pesado aqui. Roberto, major da PM, estava agregado, porque havia sido oficialmente considerado desertor. Então, após apresentar voluntariamente, a corporação iniciou o processo para regularizar essa situação. Com base na legislação aplicável, a sala alternativa sobre a reversão do Roberto. Então, ele foi considerado desertor, foi agregado, e aí ele se apresentou, e agora? O que vai acontecer? Roberto poderá ser revertido ao quadro após a decisão do Poder Judiciário. Roberto terá sua reversão automática determinada pelo comandante-geral ao cessar o motivo da agregação. Roberto não pode ser revertido ao quadro em razão da sua condição de desertor. Roberto está impedido de reverter ao quadro, pois o artigo 109 exclui a situação de deserção. Roberto, ao ser revertido, volta ao quadro como excedente, sendo identificado no almanaque com a abreviatura excedente. Então, vamos lá. 43. O que vocês colocaram aí na 43 como resposta? Vamos lá. Vamos para a letra A. Não vai ser o Poder Judiciário, na A, que vai determinar essa reversão. Essa reversão é de competência do comandante-geral. Beleza? Aqui. Comandante-geral. Beleza? Vamos aqui. B. Tá? B. Roberto terá sua reversão automática determinada pelo comandante-geral ao cessar o motivo da agregação. Essa aqui vai ser o nosso gabarito, tá? O artigo 108 vai falar exatamente isso. Ao cessar o motivo da agregação militar, retorna ao quadro por meio da agregação. Isso ocorre por ato do comandante-geral. Ponto. Literalidade da legislação, sem inventar, sem nada, tá? Então, o que acontece aí nas outras? Na C, o errado ali vai estar... pode ser revertido ao quadro, quando a motivação, né, quando a agregação cessar. Então, ali está dizendo que não poderá ser revertido. Aí já está errado. D, o 109 que vai falar as situações que impedem a reversão, né? Incapacidade definitiva, tratado de saúde, pós 6 meses, tudo mais, e não está incluída a deserção. E na E, ele não volta como excedente, tá?
ele volta para o mesmo lugar, tudo normal, tranquilo. E aí, a situação de excedentes é quando coloca a situação de militar que volta e não tem lugar para ele, né? Mas o que aconteceu? Ele volta para o mesmo lugar que ele deveria estar, sem novidade. Porque nesse período ninguém foi promovido, né? Não teve a promoção de ninguém em virtude da vaga dele estar em aberto, porque ele foi agregado por estar como desertor. Carlos, primeiro-tenente da PM, desapareceu. Vamos lá, a gente está falando agora na parte de desaparecimento, deserção, assunto importante também para vocês. Primeiro-tenente da PM Tocantins desapareceu durante uma missão de resgate em uma área atingida por calamidade pública. Após 8 dias de busca, seu paradeiro continuava desconhecido, sem indício de deserção. Vamos lá. Ele desapareceu durante uma missão de resgate, calamidade pública. Então está desaparecido, não tem nada a ver com deserção. Após 8 dias, mais de 8 dias, ausente no caso, ele foi considerado desaparecido, né? Seu paradeiro continuava desconhecido, sem indícios de deserção. 30 dias após seu desaparecimento, Carlos foi oficialmente extraviado. 4 meses depois, os esforços de busca e salvamento confirmaram que Carlos havia sido vítima de um acidente natural, sem chance de sobrevivência. Com base na legislação, é correto afirmar: permanece como extraviado, pois o prazo de 6 meses para exclusão ainda não foi alcançado. Reverterá em sua reinclusão ao serviço ativo, caso reapareça dentro do prazo de 6 meses de extravio. Não resulta na exclusão do serviço ativo, visto que ainda não houve declaração formal de falecimento. Só será alterada para falecimento após cumprir os prazos de extravio e exclusão definido por lei. Configura um caso de falecimento, considerando o encerramento das providências de salvamento e os prazos máximos de possível sobrevivência. Então, vamos lá. 44, o que vocês colocaram na 44? Vamos aqui. Sem novidade. Tá? O que acontece? Configura o caso de falecimento, porque já foi falado por aqui, para nós, ele foi considerado 4 meses depois do esforço de busca, as buscas confirmaram que não tem sobrevivência, então aqui está morto. Aqui ele já está morto, tá? Então aqui vai ser o nosso gabarito, só será após cumprir os prazos de extravio. Não, em regra tem esse prazo de 6 meses, mas como já foi falado que não tem como ele ter sobrevivido, pronto, ele vai considerado morto já. Não resulta na exclusão formal do serviço ativo, visto que ainda não houve. Houve já a morte. Reverterá a inclusão? Não reverterá a inclusão. Não permanece, independente do tempo ali, já foi considerado falecido, sem novidade. Vamos lá, fazer mais 5 aqui para nós finalizarmos a nossa aula. Luiz, major da PM Tocantins, foi declarado extraviado após mais de 30 dias em uma missão oficial. Tá? Ele ficou desaparecido, foi considerado extraviado. Após 6 meses da declaração, Luiz foi excluído de serviço ativo da corporação. Posteriormente, sua família foi informada que essa exclusão havia sido formalizada por meio do ato do comandante-geral. No disposto da legislação, é correto afirmar que... Vamos lá, ele é o que? Ele é major. Com base no disposto da legislação, é correto afirmar a exclusão do Luiz só poderia ocorrer por falecimento oficialmente declarado, considerando a ausência prolongada? Não. A exclusão do serviço ativo por motivo de extravio deve ser realizada mediante ato do comandante-geral da corporação. A situação de Luiz configura reforma. Poxa, o cara morreu, né? A exclusão de Luiz foi irregular, já que o extravio não é um motivo legal para exclusão do serviço ativo. Luiz teria sua reinclusão ao serviço ativo automaticamente garantida caso reaparecesse no prazo de 6 meses do extravio. Então, aqui, na 45, tá? 45 do Luiz, o gabarito que ele vai trazer para nós é letra B. Tá? Letra B. Por motivo de extravio, deve ser realizado mediante ato comandante-geral da corporação. Sem novidade, né? Sem novidade nenhuma para nós, vou dizer para vocês o artigo que está aqui. Artigo 118, tá? Vai falar que a exclusão por extravio é extremamente prevista, né? Lá no
artigo 118, e lá no 119 vai dizer que essa exclusão vai ocorrer por ato do comandante-geral. Eu acreditei que ele estava fazendo uma confusãozinha para dizer que deveria ser o governador que excluiria o oficial por ele ser major, né? Mas não foi o caso. Mas gabarito B, sem muita novidade, as outras diz que foi irregular, né? Foi reincluída automaticamente, não é o caso. Vamos lá. Marcos, capitão da PM Tocantins, encontra-se há 1 ano e 2 meses agregado, em virtude da incapacidade. Então, ele está há 1 ano e 2 meses agregado. Incapacidade temporária para o serviço militar. Moléstia curável. Ao mesmo tempo, durante esse período, foi julgado e condenado em um processo do Conselho de Justificação, concluiu pela sua inconveniência e permanecer no serviço ativo. Então, ele perdeu o Conselho de Justificação e deve ser excluído do serviço ativo. Só que ele já está há 1 ano e 2 meses agregado, porque ele está em capacidade física temporária. Física ou mental, né? Não sei qual é a doença. Com base na legislação, é correto afirmar que Marcos será transferido para a reserva remunerada, considerando o caráter temporário de sua incapacidade e a conclusão do Conselho de Justificação. Conselho de Justificação, você já sabe que é exclusão. Né? Você já sabe que é exclusão. Será reformado apenas se for conhecida a incapacidade definitiva para atividade militar por uma junta médica. Deve ser reformado ex officio, pois está agregado há mais de 1 ano devido à incapacidade temporária, independente do parecer do Conselho de Justificação. Será reformado ex officio em decorrência do tempo agregado por incapacidade temporária e da condenação. Tá? Juntou as duas coisas. Permanece agregado enquanto houver possibilidade de retorno à atividade, considerando moléstia curável. Vamos lá. 46. Vamos lá. Ela vai dar para nós aqui a D como correta. Tá? Será reformado ex officio em decorrência do tempo agregação por capacidade temporária e da condenação do Conselho de Justificação. Tá? Então, aqui a gente vai pegar aqui, ó. Vai estar errada. Transferência para reserva remunerada não é aplicável nesse caso, pois a situação do Marcos está prevista no 3 e 5 do 125, que fala sobre a reforma. Vai anotando. A B. A ex officio também é aplicada a militares que permanecem agregados por mais de 1 ano, mesmo que essa seja curável, tá? Então, mesmo que curável, pode ser reformado ex officio. A C. Marcos foi condenado em Conselho de Justificação, o que reforça aqui a hipótese do inciso 5 aqui, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos aqui. Ali a D vai ser o nosso gabarito, sem novidade. E aí, a agregação temporária não pode se estender indefinidamente. Então, se o tempo agregado ultrapassa 1 ano, mesmo que moléstia seja curável, o militar deve ser agregado, tá? Rafael, tenente da PM, sofreu um acidente grave durante o deslocamento entre sua residência e o batalhão. No dia em que estava escalado de serviço, como consequência, ficou com sequelas neurológicas definitivas que comprovam a sua motilidade e sensibilidade, impossibilitando de realizar qualquer atividade laborativa. Após esgotar todo o tratamento, essa condição foi avaliada pela Junta de Saúde, com base na situação do Rafael, que caracteriza acidente de trajeto com reforma compulsória por incapacidade definitiva, após parecer conclusivo. Acidente sem nexo de serviço, com direito à reintegração em atividades administrativas compatíveis. Tem nexo? Sem nexo já mata a questão, né? Acidente de trajeto, legal aqui. Alienação mental por perda da capacidade plena de autodeterminação, ensejando a reforma imediata. Acidente em serviço, também. Considerando o contexto do deslocamento ao trabalho, com possível reintegração em função compatível. Incapacidade temporária, que seja a sua agregação até a avaliação definitiva e retorno ao serviço. Então, 47, questãozinha bem boa, tá? Bem boa mesmo. Ela traz pra gente aqui o gabarito letra A, a sequela definitiva que impossibilita qualquer atividade laboral configura motivo para reforma compulsória. Qualquer atividade laboral, reforma compulsória.
Beleza? Aqui, a B, não precisa nem falar, sem nexo com serviço, ali foi para matar, né? A C, não trata de alienação mental, já que o quadro é relacionado a sequelas neurológicas e físicas, não ao distúrbio mental grave. A D, aqui eu sempre dou, eu vejo aqui as minhas anotações para que vocês possam fazer as anotações de vocês também, baseadas na literalidade, porque é a literalidade que vai cair. É a literalidade, não tem outra coisa. Você precisa se apegar à lei. Eu sei que não é fácil, é muito conteúdo, é muita matéria, é maçante, é difícil, mas vale a pena. Uma AD. O acidente de serviço prevê a reforma obrigatória, o militar que tiver impossibilidade de realizar qualquer atividade, e aí a condição dele não é temporária. Tá? Já foi falado ali que a condição dele não é temporária, e aí não tem como voltar mais. Vamos lá. Carlos é sargento e, após realizar atividades militares durante anos, começou a apresentar uma grave condição neurológica que afeta permanente sua motilidade e sensibilidade. Após a avaliação médica da Junta Militar Central de Saúde, ficou constatado que, embora esgotado todos os tratamentos, sua condição se manteve estável e irreversível. Então, já não tem mais condições de trabalhar. Conforme a disposições. É a mesma coisa que a gente acabou de ver aqui agora, né? A reforma de Carlos não seria possível. Carlos não é passível de reforma. A reforma de Carlos é obrigatória, pois ele se enquadra no caso de paralisia irreversível. Ele deve ser considerado incapaz de realizar qualquer atividade, mas não seria reformado. Carlos deve ser afastado do serviço, mas sua capacidade não é suficiente, né? Então, só para a gente matar esse assunto aqui, tá? O gabarito dessa questão vai ser C. Tá? É obrigatório reformar, sem novidade. As outras estão muito fora da realidade. Muito fora da realidade. E fica fácil até para você resolver essa questão. Sempre em questãozinha com texto. É assim que a sua banca vai cobrar. A banca FGV vai cobrar desse jeito. Questãozinha com texto. João, Paraná, Paraná, Paraná. É oficial, é prazo, governador. Fica ligado. Foi reformado por incapacidade definitiva após um grave acidente durante o serviço. Após o cumprimento do período de reforma, João foi julgado apto em inspeção de saúde devido à sua recuperação, solicita o retorno ao serviço ativo. Tá? Então, tinha ficado incapacitado gravemente, só que ele foi reformado. Ele foi reformado. Só que ele conseguiu voltar, ele consegue voltar. O que acontece com ele? Qual será a situação de João ao ser reintegrado ao serviço ativo, considerando que ele está reformado há mais de um ano, mais menos de 2? Vamos lá. João pode retornar ao serviço ocupando a mesma posição hierárquica que possuía antes da reforma, desde que haja vaga. Caso não exista vaga, João fica na situação de excedente até surgir uma oportunidade. João pode retornar imediatamente ao serviço ativo, porém ocupa a posição hierárquica de um militar que ingressa na corporação após sua reforma, perdendo sua antiguidade. Como o tempo de reforma de João ultrapassou um ano, ele será transferido diretamente para a reserva remunerada, independente de vagas disponíveis. João terá seu retorno do serviço condicionado ao julgamento de um novo processo disciplinar, pois a reforma por incapacidade definitiva invalida sua continuidade no serviço ativo. João será transferido para a reserva remunerada mesmo sem o limite de idade atingido, devido ao tempo de reforma ser superior a 2 anos. Na verdade, o tempo não foi superior a 2 anos, né? É menos de 2 anos. Vamos aqui, na 49. 49, o gabarito, de acordo com o artigo 128, João pode retornar ao serviço ativo caso o tempo de reforma não tenha ultrapassado 2 anos, e ele ocupa a mesma posição hierárquica que tinha antes da reforma. Se não houver vaga, João será considerado excedente até a disponibilidade de uma. Beleza? Então, se você não sabia dessa novidade, agora fica atento aí, porque isso pode existir, e existe essa hipótese, beleza? Então, fica ligado nessa 49 aqui. Fechou? O que mais que a gente poderia ver nessa 49 aqui? Pode retornar ao serviço ativo, tempo de reforma ultrapassou um ano, não. Aí ele pode voltar quando for menos de 2 anos, tá? De acordo com o artigo 128. Quase no finalzinho, quase ninguém lê isso aqui, mas eu, como eu falei, que vamos trabalhar toda a legislação, a gente vai trabalhar toda a legislação. Vamos para a nossa última questão da aula de hoje. Com base na legislação, qual das seguintes alternativas descreve corretamente as consequências para um militar que for exonerado ou demitido?
O militar exonerado ou demitido continua recebendo até a tomada de uma nova decisão sobre a sua situação militar. O militar exonerado ou demitido tem direito a continuar recebendo sua remuneração, mas sua situação funcional passará a ser regida por lei estadual. Ele não vai receber e ainda vai ser regida por a lei militar. Tem uma legislação, já vou falar para vocês. Lei do Serviço Militar. C. O militar exonerado ou demitido não tem direito a qualquer remuneração. A situação passará a ser regida pela Lei de Serviço Militar. Trabalho C. Militar exonerado ou demitido tem direito a todos os benefícios. Não. A demissão ou exoneração resulta diretamente na perda de sua patente de graduação, mas não afeta o direito à remuneração. Letra C, sem muita novidade, essa número 50 aqui, e nós conseguimos passar por mais uma jornada, por mais um ponto importante dessa legislação, que vai fazer com que a gente continue a nossa missão, que vai fazer com que a gente continue falando sobre esse conteúdo nas próximas aulas. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela parceria, pelo seu companheirismo conosco. Aquilo que a gente tinha combinado, nós estamos aqui entregando, resolvendo questões, trazendo pontos específicos que vocês não podem deixar de entender e compreender para a prova de vocês. Deus abençoe, muito obrigado mais uma vez pela nossa aula, e caso você tenha dúvida, pode mandar lá no fórum, estarei à sua disposição, e também vai lá no meu Instagram, @prof. Vandré Silvano, farei questão de ter você como meu amigo. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, fiquem na paz, até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!